vamos falar sobre o MakeStruct. MakeStruct é uma biblioteca Java que simplifica a tarefa de mapear objetos Java, beans, uns para os outros. Ele automatiza a geração do código de mapeamento, eliminando a necessidade de escrever manualmente código repetitivo e propenso a erros para transferir dados entre diferentes tipos de objetos. Ele gera automaticamente o código de mapeamento durante a compilação, o que elimina a necessidade de escrever manualmente o código de mapeamento. Isso resulta em um código mais limpo, legível e eficiente. Agora, o primeiro tipo de diretiva é o mapper, que tem um propósito que marca uma interface como um mapper. O MakeStruct processará essa interface e gerará a implementação correspondente. Então aqui tem um exemplo de implementação desta diretiva mapper numa interface. Tem a segunda diretiva, que é a mapping, que tem um propósito que permite configurar o mapeamento entre campos específicos. É usado quando os nomes dos campos de origem e destino são diferentes ou quando você precisa de uma conversão personalizada. Os atributos comuns do mapping são source, o nome do campo da classe de origem, target, o nome do campo da classe de destino, date format, especifica o formato da data para mapear entre strings e tipos de data, number format, especifica o formato numérico para mapear entre strings e tipos numéricos, expression, permite usar uma expressão Java para realizar uma lógica de mapeamento mais complexa, ignore, indica que o campo de destino deve ser ignorado durante o mapeamento, constant, define um valor constante a ser atribuído ao campo de destino, qualified by name, permite selecionar um método de mapeamento específico baseado no nome, qualified by, permite selecionar um método de mapeamento específico baseado em uma anotação customizada. E aqui eu tenho um exemplo de implementação dessa diretiva mapping. Então aqui eu tenho a interface, e aqui eu tenho a anotação map. E aqui são os atributos do mapping. O 3 seria mappings. Propósito: um container para agrupar múltiplas anotações mapping, útil para manter o código mais organizado quando há várias configurações de mapeamento para um único método. Aqui eu tenho um exemplo dessa implementação do mapper e mappings. Okay. 4. Iterable Mapping. Eu tenho um propósito que configura o mapeamento de elementos em coleções como ListSet. Permite especificar um método de mapeamento específico para os elementos da coleção. Os atributos comuns são ElementType, especifica o tipo de destino dos elementos da coleção útil quando o tipo genérico não é suficiente. Qualified by Name, permite selecionar um método de mapeamento específico baseado no nome para os elementos. Qualified by, permite selecionar um método de mapeamento específico baseado em uma anotação customizada para os elementos. Aqui eu tenho um exemplo de utilização do Iterate Mapping. Aqui, né? Iterate Mapping. Tem o 5, que é o Map Mapping, que tem o propósito de configurar o mapeamento de entradas em mapas map. Permite especificar métodos de mapeamento para as chaves e os valores do mapa. Atributos comuns: Key Target Type, especifica o tipo de destino das chaves do mapa. Value Target Type, especifica o tipo de destino dos valores do mapa. Key Qualified by Name, Key Value
qualified by. Para mapeamento qualificado das chaves, value qualified by name, value qualified by. Para mapeamento qualificado dos valores. E aqui eu tenho um exemplo de implementação do mapping. Tenho 6 init configuration, que permite reutilizar a configuração de mapeamento de outro método existente da mesma interface ou em uma interface PY, útil para métodos que realizam um mapeamento semelhante com algumas diferenças. Os atributos comuns são o name, o nome do método cuja configuração deve ser herdada, e aqui eu tenho um exemplo de utilização. Tem o set init inverse configuration, que tem o propósito de criar a configuração de mapeamento inversa de um método existente. Se você tem um método que mapeia de A para B com certas configurações, essa anotação pode gerar automaticamente a configuração para mapear de B para A. Tem como atributos comuns o name, o nome do método cuja configuração inversa deve ser herdada, e aqui eu tenho um exemplo de utilização. E é isso, pessoal.